prisão ou identidade. Os ocidentais associam algemas a sofrimento. Mas uma tribo na Ásia considera essas argolas de latão uma marca essencial de sua identidade. Você suportaria dor e deformidade para afirmar sua identidade para o mundo? No noroeste da Tailândia, perto da fronteira com a Birmânia, há um campo de refugiados. Ele abriga uma tribo incomum. Os últimos portadores de uma extraordinária marca de identidade. Pescoços esticados e membros algemados definem essas mulheres como Padaung. Há séculos, as mulheres Padaung têm carregado a marca da tribo, o colar conhecido como Huang. Manang, de 48 anos de idade, trabalha para assegurar que a tradição continue. Ela é especialista da aldeia em colocar as argolas de latão nas mulheres. Quando as pessoas veem que você faz isso bem, pedem para colocar as argolas nelas. Eu já coloquei em muitas mulheres, centenas delas. Mas todas elas começaram esse doloroso processo na infância, quando seus ossos eram pequenos e flexíveis. No entanto, até mesmo nas jovens, as argolas esfolam. Hoje, Mabang, de 26 anos, trouxe sua jovem prima para ver a especialista da aldeia. A criança tem se queixado de dores no pescoço. Manang removerá o colar da menina para examinar a pele. Às vezes, as crianças ficam realmente doentes ou coçam porque são alérgicas ao latão. Então, elas têm de ir ao médico. Em algumas, o caso não é tão sério e elas saram sozinhas. Mas há também algumas que coçam só porque não gostam mesmo. A pele da garotinha apresenta contusões profundas. Manang diz que as contusões não são sérias, mas instrui Mabang a lavar a pele ferida cuidadosamente. Na sociedade ocidental, muitos ficariam horrorizados com o fato dessas mulheres encorajarem as crianças a suportar. Mas tais deformidades não se limitam às Padaung. Há séculos, culturas em todo o mundo têm modificado os seus corpos de modo extremo para atingir padrões de beleza exclusivamente seus. Você faria cicatrizes no rosto de suas crianças? Ou afiaria os dentes das moças? Você ataria os pés das mulheres de modo que elas mal pudessem andar? Apertaria os dentes das crianças com tiras de metal? Ou remodelaria rostos com o bisturi de um cirurgião? A beleza e a identidade estão nos olhos de quem as vê. Caroline Marvin é professora de comunicação na Universidade da Pensilvânia. Todos nós modificamos nossos corpos e consideramos naturais as deformações que fazemos em nossa própria cultura, mas estranhamos quando encontramos culturas que têm práticas diferentes de modificar e deformar. Para a prima de Mabang, a liberdade do Huang é fugaz. E logo ela retoma o processo doloroso praticado pelas mulheres de sua tribo. Eu comecei a usar as argolas quando eu tinha 5 anos. Usava apenas algumas. No começo machucava, mas à medida que usava, me acostumei a elas e consegui esticar meu pescoço e usar mais argolas. Manang cuidadosamente enrola novamente o colar no pescoço ferido da menininha. Para adquirir a aparência do pescoço comprido das mulheres mais velhas, ela terá de voltar periodicamente para acrescentar mais argolas. O colar continua a ferir, mas para as garotas Padaung, a dor é necessária para que elas pertençam à tribo. Mais tarde, será a vez de Mabang ter seus colares ajustados, e ela verá seu pescoço pela primeira vez em mais de 10 anos. Como ela reagirá? E sem o colar, quem ela será? A aparência de pescoço comprido é, na realidade, uma ilusão. Quando você usa as argolas, não é o seu pescoço que se alonga, são os seus ombros que são empurrados para baixo.
Conforme o colar aumenta, a pressão empurra os ombros e peito para baixo. A caixa torácica cede como um balão apertado e o pescoço parece crescer a partir da clavícula baixada. A deformação intencional pode parecer masoquismo para os estrangeiros, mas para os Padaung, o Huang é a marca de uma mulher da tribo. Eu sou Padaung e aonde quer que eu vá, as pessoas podem me ver e me identificar como Padaung. A minha avó, a minha bisavó, todas sempre as usaram. Antes do retorno de Mabang, Manang tem algumas horas para cuidar de seus próprios colares de latão. Para Manang, as argolas são como uma segunda pele. Ela não vê seu próprio pescoço há décadas. O colar é permanente. Mesmo se alguém me pedisse para tirá-los agora, eu não tiraria. Eu tenho de usá-lo. É como parte do meu corpo, como um braço ou perna. Eu não posso deixar de usá-lo. Se eu não usar, não parecerei mais humana. Ficarei parecendo um fantasma. Ficaria muito engraçada. A seguir, Mabang vê seu pescoço pela primeira vez em uma década. E depois, conheça as tatuagens de corpo inteiro do submundo japonês e veja pessoas dispostas a queimar sua própria carne com uma marca. No Nat Geo. Dizem que a tradição Padaung de mulheres de pescoços compridos começou há séculos. Temerosos de que estrangeiros roubassem as noivas Padaung, a tribo encontrou uma solução radical: tornar as garotas atraentes somente para o seu próprio povo. Eles usaram argolas para esticar os pescoços de suas mulheres e algemas para prender seus membros, desfigurando-as deliberadamente. A marca do tabu unificou as Padaung e as separou das outras. Como os homens Padaung preferiam casar com mulheres com argolas, a prática do Huang perpetuou-se. Você põe o colar para assegurar que vai ficar aqui com sua tribo e família, para que seus filhos e netos não saiam para casar fora da tribo e nem a deixem. Eu vou ficar aqui e casar com uma mulher de pescoço comprido. Quero ter uma mulher que use colar. Mas a prática radical que as identificou como Padaung também as marcou para a perseguição em sua terra natal, a Birmânia, agora chamada Myanmar. Em 1962, os militares assumiram o controle do país com promessas de modernização. Os novos líderes reprimiram tribos consideradas primitivas e os costumes tribais, inclusive o Huang, foram proscritos. Para manter a identidade e escapar da guerra civil, Manang e outros fugiram para o país vizinho, a Tailândia. Nós fomos perto da fronteira. Aí então entramos na Tailândia. Levamos 5 dias para chegar e agora vivemos aqui. Embora salvo da guerra, a tribo agora está entre 2 países e 2 mundos. Alojados em campos de refugiados, as Padaung atraem multidões de turistas ocidentais que viajam para testemunhar seus costumes antigos. Inesperadamente, o que antes era uma marca de identidade perseguida é agora um modo lucrativo de ganhar a vida. Maja, de 21 anos de idade, fugiu da Birmânia há 10 anos. Ela acha que ser um objeto de curiosidade nem sempre é fácil. Isso não pesa? Como você consegue dormir com isso? E como você faz para limpar? Aqui na Tailândia, às vezes vivemos como se fôssemos animais em um zoológico, mas não temos escolha. Se pudéssemos escolher, viveríamos livres em nosso país como vivemos aqui. Separadas há muito do mundo moderno, as Padaung agora precisam interagir com estrangeiros todos os dias. Os visitantes frequentemente desafiam seus costumes. Estou me perguntando se elas fazem isso porque são obrigadas ou se querem fazer, sabe? Eu vi uma garotinha e acho que ninguém lhe perguntou se era confortável ou não. Na minha cultura, posso escolher o que quero e o que não quero.
Em respostas críticas, os Padaung dizem que o normal está nos olhos de quem o vê. Os turistas pensam que somos um pouco estranhas e vêm aqui para nos ver. Eu acho que somos normais. Se tivéssemos a mentalidade deles, também poderíamos pensar a mesma coisa deles, que eles também são estranhos. Quando dizemos que outra cultura faz esforços extremos para marcar sua identidade, estamos dizendo que esses são esforços que não faríamos. Mas temos de lembrar que em nossa própria cultura também nos esforçamos para exprimir nossa identidade fisicamente. Isso inclui cirurgias plásticas, lipoaspirações, próteses mamárias e aparelhos ortodônticos. Todas essas coisas são esforços para modificar o corpo que consideramos aceitáveis. No entanto, as perguntas dos estrangeiros levaram algumas mulheres Padaung a pensar como pareceriam sem o Huang. Elas ainda seriam Padaung? Mabang terá a oportunidade de descobrir. É a sua vez de fazer ajustes no colar. Levará quase 1 hora de trabalho no latão antes que as argolas possam ser tiradas dos ombros de Mabang. Porém, ela terá de ser cuidadosa. O folclore diz que o pescoço da mulher, apoiado por tanto tempo, pode quebrar se o colar for removido. Mabang teme que os ossos quebrem. Você está acostumada a ficar com o pescoço em uma certa posição por causa das argolas. Então, quando elas não estão mais lá, você fica com a cabeça mais leve e às vezes com tontura. Finalmente, após mais de 1 década, as argolas são retiradas. Mabang fica atônita com a leveza que sente. Ela só fala o dialeto birmanês, de modo que Maja ajuda a expressar seus sentimentos. Bem, nós nunca vemos a aparência do pescoço, então queremos olhar e ver como ficou. Para os estrangeiros, é incrível imaginar nunca ver seu próprio pescoço. Para Mabang, é uma experiência de transformação. Ela quer se vestir com roupas normais e deixar o cabelo solto para ver se ficará bonita. Com a marca de sua cultura removida, Mabang, ao mesmo tempo que tirou uma identidade, assumiu outra. Para Maja, a visão de sua prima diferente é um espetáculo tão estranho quanto os pescoços compridos são para os turistas. Ela usa as argolas todos os dias e não usa roupas comuns. Então, hoje, ela está experimentando para ver como é. Por isso, ela quer tirar fotografias, para ter como recordação. Tão excitada como estava para provar uma nova identidade, Mabang rapidamente volta ao seu velho eu. Embora possam se passar anos, talvez décadas, antes que ela veja seu pescoço novamente. Ela diz, esta é a nossa tradição, então não me sinto estranha. Para Mabang, o abraço das argolas de metal oferece uma passagem de volta a si mesma, e não uma restrição para uma pessoa que ela poderia ser. Como refugiados, os Padaung suportaram muitas coisas para preservar sua cultura e seus costumes. Hoje, essas argolas de metal representam o compromisso da tribo com um futuro que não sacrifique seu passado. A maioria das marcas de identidade são feitas para serem vistas. Sinais claros que proclamam a identidade do portador aos outros. Mas há algumas marcas que, embora sejam muito elaboradas, são destinadas a serem escondidas, reveladas somente aos íntimos e àqueles que compartilham da mesma marca. No Japão, há uma forma de arte que seria considerada extrema por qualquer padrão. O pincel para esta arte é feito com 2 dúzias de agulhas e a tela é a carne humana. Cada centímetro de carne, dos pulsos até os tornozelos. Chama-se orimono, tatuagem japonesa de corpo inteiro.
para alguns, é uma obsessão. Quando você tem a sensação do momento, não consegue mais parar. Mas para a maioria no Japão, isso tem uma reputação sórdida. Tatuagem? Eu odeio tatuagem. Quando vejo uma pessoa com tatuagens, quero ficar longe dela. É marginal. Quem quer que faça isso? Essas obras de arte de corpo inteiro podem custar dezenas de milhares de dólares e toda uma vida de sofrimento para serem concluídas. É doloroso. É muito doloroso. Eu posso sentir a agulha entrando. Mas apesar de tudo o que se suporta para fazê-las, essas tatuagens são normalmente escondidas. Quando vou à praia, uso uma jaqueta ou uma camisa para entrar na água. Por que passar por tanta dor e sofrimento por algo que poucos verão? Porque mostrá-la pode identificá-lo como um dos mais notórios e temidos membros da sociedade japonesa. São chamados yakuza, os gangsters do Japão. Eles habitam um mundo de tráfico de drogas, prostituição, extorsão e outros crimes. Nesse mundo, o orimono é a marca de quem pertence a ele. Como resultado, a maioria dos japoneses vê o orimono como um símbolo da gangue, inconveniente para a exibição pública. Mas um homem está tentando mudar tudo isso. Eiji Ryuzaki é um renomado mestre de orimono, conhecido pelo nome artístico Horikoi. Em seu estúdio na cidade de Toyohashi, a 240 quilômetros ao sul de Tóquio, ele vê 4 ou 5 clientes por dia, todos em busca da tinta extrema. Para Horikoi, orimono não é apenas uma ocupação, é uma paixão. No exato momento em que ponho a agulha na pele, uma força espiritual e invisível passa pelo meu corpo. Seu objetivo é reverter o tabu que deu à tatuagem uma reputação tão má. Hoje, nos jornais e revistas, uma tatuagem só evoca imagens ruins. O fato de uma pessoa ter tatuagem não faz dela um criminoso. É muito fácil ser marcado como diferente no Japão. Um fato mínimo pode fazer com que a pessoa seja marginalizada. Mary White é professora de antropologia na Universidade de Boston. Uma das coisas que a tatuagem faz, porque é permanente, é colocar a pessoa do outro lado de um modo muito, muito sério. Ironicamente, Horikoi diz que a tatuagem japonesa o salvou da vida de crimes a qual muitos a associam. Entre no submundo japonês. Os rostos desses homens precisam ser escondidos porque eles são membros da Yakuza. Assim como na máfia americana, eles operam sob uma estrita hierarquia de chefes do crime subordinados, na qual os dependentes da Yakuza pagam caro por erros. Um gangster que falha com seu chefe deve geralmente desculpar-se cortando seu próprio dedo mindinho. Horikoi não discrimina quando se trata de orimono. Muitos mafiosos passaram pelo seu estúdio. Embora a Yakuza seja muito baseada na violência, eles não são violentos o tempo todo. Estima-se que 70% de toda a Yakuza tem a marca do orimono. Dizem que a tatuagem de corpo inteiro atrai os membros da Yakuza porque são necessários anos de sofrimento, o que permite evidenciar a lealdade para com o grupo. Alguém que para no meio de uma tatuagem é o tipo de pessoa que desiste de outras coisas na metade. O homem a quem este Yakuza se reporta, o chefe da gangue, concorda.
Viver no mundo da Yakuza é como viver no mundo dos samurais. Ao suportar a dor para fazer as tatuagens, você aprende a ser paciente. Isso tornou-se parte do nosso credo. Apesar de sua longa associação ao crime, a tatuagem agora está penetrando na sociedade como um todo. Tadahiro Kimura jamais sonharia em mostrar a arte de seu corpo. Como administrador escolar, é fundamental que ele a mantenha escondida. Se uma pessoa vai trabalhar e mostra suas tatuagens, pode ser uma razão para ser despedida. A maioria das pessoas jamais adivinharia o seu segredo. Não acho que os meus alunos tenham descoberto isso ainda. É um trabalho e tanto para o Sr. Kimura esconder todas as suas tatuagens, porque ele levou sua arte corporal além do tradicional orimono. Ele não apenas as esconde com calças compridas e camisas sociais. Ele tem muito pouco espaço para aplicar mais tinta, porque 99% de seu corpo é tatuado. O que eu posso dizer? A tatuagem é minha alma. Até que as suas tatuagens sejam aceitas pela sociedade, o Sr. Kimura continuará a ocultá-las. Mas Horikoi acredita que o melhor jeito de mudar esse preconceito é senti-lo na carne. Uma vez por mês, ele organiza uma performance incomum em um bar local, expondo ao público uma mistura eclética de karaokê, tradição japonesa e orimono. É uma oportunidade de redefinir o significado da marca mal afamada. Quando vou ao karaokê, canto as baladas japonesas para sentir o espírito samurai e a honra associada a ele. Gosto especialmente das canções que contam histórias sobre tatuagens. Colocando o orimono sob os holofotes, Horikoi espera remover o estigma que está relacionado a ele há tanto tempo. Seria muito bom eliminar esse preconceito. Seus esforços já podem estar começando a dar resultado. As publicações que apresentam tatuagens de modo positivo estão crescendo no país. Mais pessoas estão procurando Horikoi para transformar seus corpos em arte viva. As tatuagens estão sendo um pouco mais aceitas. A geração japonesa mais jovem que está pensando, nem todas as tatuagens estão associadas a Yakuza. Eu poderia fazer uma e tê-la como forma de arte ou só por diversão. A tatuagem japonesa é mais que arte, ela transcendeu a arte para se tornar cultura. Esta é minha vida e meu estilo. Espero que as pessoas que me compreendem juntem-se a mim e eu me juntarei a elas. Há lugares onde os portadores de tatuagens enfrentam menos rejeição social que no Japão. Nos Estados Unidos, por exemplo, tatuagens elaboradas ou até mesmo piercings já são coisas antigas. Se você quiser ficar na vanguarda do culto da modificação corporal, tem de ir além, fazendo uma marca muito mais dolorosa que a tatuagem. Cada vez mais na América do Norte, os jovens não se contentam em fazer piercings ou tatuagens. Eles querem fazer declarações pessoais por meio de cicatrizes. Eles querem ter a carne queimada por uma peça de metal incandescente. Eles estão sendo marcados.
Até ontem, Tyler Ballantyne, de 20 anos de idade, nunca tinha pisado na cidade de Nova York. Mas Tyler não veio visitar os pontos turísticos. Ele está em Nova York por uma única razão: ser marcado. Para ser honesto, estou mais nervoso por estar em Nova York do que por ser marcado. Você ouve histórias de assaltos, assassinatos, outras coisas que acontecem. E quando você é apenas um carinha vegetariano canadense que está chegando, não sabe o que esperar. Em sua cidade, Toronto, Canadá, Tyler trabalha como um profissional que faz piercings. Até agora ele fez 16 piercings em seu próprio corpo, inclusive os buracos que alargaram os lóbulos de suas orelhas. Eu gosto da sensação de fazer piercing. Quando estou muito estressado ou algo assim, e minha cabeça parece que vai explodir, um piercing me relaxa. Tyler chegou a dividir a sua própria língua. Por que alguém faria uma coisa dessas? Tyler insiste em que suas razões são muito pessoais, mas a verdade é que ele não é o único. Ele faz parte de uma subcultura crescente na América do Norte, cujos devotos chamam de modificação corporal. Os modificadores corporais gostam de experimentar modos extremos de decorar e mesmo dar novas formas aos seus corpos. De tatuagens a escarificações ou implante de objetos sob a pele. Quando modificamos nossos corpos de modos considerados anormais ou inaceitáveis socialmente, estamos realmente enviando uma mensagem à cultura mais ampla de que nós não queremos fazer parte dela, no sentido comum. Victoria Peaches é professora de sociologia na faculdade de Queens. Isso faz com que a marcação seja muito atraente para os grupos de pessoas que tentam estabelecer uma noção de diferença. Os modificadores corporais admitem que muito do que os separa seja perigoso e terrivelmente doloroso. Mas nada, dizem eles, parece ou cheira como ter a carne queimada pelo aço incandescente. Para fazer a sua marca, Tyler recorreu a Brian Decker, um companheiro modificador corporal. Eu faço 2 por mês. O movimento não é grande porque a subcultura está crescendo agora e as pessoas estão aprendendo a compreender um pouco mais. Quer neste braço? Isso. Até onde quer ir? Começando na metade. Tyler desenhou sua própria marca. Para Tyler, isso representa a liberdade. Especificamente, sua liberdade de modificar seu corpo do jeito que quiser. É completamente oposto ao que uma marca significava tradicionalmente. Há séculos, os fazendeiros usam marcas para identificar o gado. Mercadores de escravos marcavam seus cativos. Mais tarde, os membros de fraternidades afro-americanas adotaram a prática. A marcação é um sinal de descontentamento, justamente por causa de sua relação histórica com a escravidão. Talvez o que aconteça aqui é que haja uma afirmação de posse do próprio corpo. Em outras palavras, posso fazer esse ato de rebelião que poderia me ter sido infligido um dia. Posso fazê-lo para afirmar meu senso de propriedade sobre mim mesmo. No entanto, ao contrário dos marcadores do passado, Brian queimará o braço de Tyler centímetro por centímetro. Demorará muitas horas. Se fosse ele, agora estaria nervoso. E Tyler sabe que há uma grande chance de simplesmente ser incapaz de aguentar.
Eu não sei como será, não sei o que esperar e não sei como vai me afetar. A seguir, Tyler conseguirá aguentar a dor do marcador aquecido a 530 graus? Voltaremos a seguir com Net Geo apresenta no Net Geo. Esta